Já faz um ano desde que o coronavírus começou a virar nossas vidas de cabeça para baixo. Já são mais de 2,5 milhões de mortes em todo o mundo. E o Brasil ultrapassou a triste marca de 250 mil vidas perdidas e está na contramão do mundo. Vive a pior fase da pandemia, enquanto em outros países as coisas estão melhorando. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar por que, apesar da tragédia no Brasil, o mundo chega a um ano de pandemia com ao menos 6 boas notícias que podem ser comemoradas. No ano passado, meu colega Matheus Magenta fez um vídeo inspirado num artigo do microbiólogo espanhol Inácio Lopes Goin, que listou 10 boas notícias para a ciência em março de 2020, ainda lá no início da pandemia. Agora, um ano depois, o cientista voltou a listar boas notícias. Lopes Goin faz parte de um grupo cada vez maior de cientistas que estão otimistas. Alguns deles preveem que finalmente estamos no princípio do fim da pandemia. E isso apesar do número de mortes, que ainda é alto, e das incertezas que as novas variantes jogam sobre o futuro da batalha contra a doença. Mas vamos às 6 boas notícias que selecionamos para este vídeo, inspiradas no artigo do microbiólogo espanhol. A melhor de todas as notícias é, sem dúvida, de que temos vacinas. Um ano atrás, elas eram apenas um projeto, e agora são uma realidade. E tem mais, elas funcionam. Os países que lideram na vacinação em massa no mundo, Israel e Reino Unido, mostram resultados alentadores. Eles já veem uma drástica redução nas infecções, internações e mortes. E só um parêntese aqui, quando a gente diz que esses países lideram, é por causa do percentual da população vacinada. Em Israel, por exemplo, já foi mais da metade. A BBC conversou com o próprio Lopes Goin sobre isso. Olha só. Bueno, yo creo que es la primera vez en la historia de la ciencia en la que ha habido una cooperación absoluta entre centros de investigación, universidades, empresas, gobiernos, ONGs. Esse esforço monumental e essa colaboração científica intensa em diversos países tornou possível que, em um só ano, mais de 200 candidatas à vacina estejam em desenvolvimento no mundo. E quase uma dezena delas já conseguiu luz verde de vários reguladores internacionais para serem aplicadas na população. Cabe um parêntese aqui, porque a distribuição de vacinas está sendo bastante desigual no mundo. Os dados falam por si. Até fevereiro, 3/4 das vacinas disponíveis tinham sido injetadas em apenas 10 países. E estamos falando de países ricos, que representam 10% do produto interno bruto mundial. Enquanto isso, em cerca de 130 países que abrigam mais de 2,5 bilhões de habitantes, nenhuma vacina sequer foi aplicada até agora. E se continuar assim, em muitos deles a vacinação não vai chegar até 2022. Voltando às boas notícias, a segunda delas é que as pessoas têm passado a confiar mais nas vacinas. Os cientistas veem o desenvolvimento de imunizantes em tempo recorde como um marco histórico. Só que isso também gerou em algumas pessoas temores sobre a segurança delas. Mas felizmente isso começa a mudar. Em um estudo realizado em vários países da Europa, Ásia e Austrália, em novembro, antes dos países começarem a aprovar as vacinas, apenas 40% dos entrevistados disseram que receberiam a vacina contra a Covid-19, e mais de metade afirmou estar preocupada com os possíveis efeitos colaterais. Mas essa porcentagem tem diminuído com o sucesso das campanhas de vacinação em alguns países. Para que não restem dúvidas sobre as vacinas, Lopes Goin deixa um recado. Esto es un éxito, en definitiva, de la ciencia, ¿no? No nos tiene que llevar a un recelo, porque las vacunas las aprueban las agencias evaluadoras, no los gobiernos ni las empresas que las fabrican, ¿no? Y luego es una cuestión de valorar también riesgo-beneficio, ¿no? Los ensayos clínicos que se han hecho con 30.000, 40.000, 50.000 personas han sido ensayos clínicos internacionales muy diversos y que lo que nos permiten concluir es que el riesgo-beneficio é muito razonável, é decir. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 20 milhões de pessoas foram imunizadas com doses das vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna. Só 66 casos de reação alérgica grave à vacina foram reportados e ninguém morreu. Isso representa menos de 4 casos para cada milhão de doses aplicadas, ou, para ser mais exata, 0,0003%.
A notícia é ainda melhor porque essas duas vacinas estavam justamente entre as que causavam mais reticência, por utilizarem uma tecnologia nova, a de RNA. E a terceira boa notícia da lista é que hoje estudos indicam que a imunidade ao vírus se mantém por volta de 8 meses. Segundo vários estudos com pessoas infectadas, que já são cerca de 115 milhões em todo o mundo, a maioria delas mantém uma imunidade robusta tanto com anticorpos quanto a nível celular, com as células T, que dura, no mínimo, entre 6 e 8 meses. É verdade que ainda existem dúvidas sobre a imunidade, como quando o assunto são as mutações, mas agora já sabemos que a desenvolvemos quando nos infectamos. Saber disso é vital para tentar prever reinfecções e também para saber quão protegidos estamos com a vacina e por quanto tempo. O que nos leva ao quarto motivo de otimismo. Nós já sabemos o que precisamos fazer para prevenir a doença. Embora todo mundo esteja cansado das medidas de distanciamento social e isolamento, há cálculos apontando que milhões de vidas foram salvas pelas quarentenas. Um estudo da Universidade Imperial College, em Londres, usou um modelo matemático e determinou que o primeiro confinamento da pandemia, sozinho, salvou 3,1 milhões de vidas na Europa. A Universidade de Oxford, também no Reino Unido, acompanha as políticas e medidas contra a pandemia determinadas por diferentes países e aponta que os lugares onde medidas como distanciamento social e uso universal de máscaras foram implementadas tiveram resultados melhores, ou seja, menos infecções e mortes. A próxima boa notícia da nossa lista é que hoje a medicina sabe mais sobre como tratar casos graves da Covid-19. Infelizmente, não temos um antiviral específico que iniba o vírus, mas existem combinações de tratamentos que melhoram muito o prognóstico e reduzem a mortalidade nos casos mais graves da doença. Um ano atrás, a doença era muito nova e ainda não tínhamos tratamentos com eficácia comprovada. Exemplo disso é a combinação de tocilizumab, um anticorpo monoclonal aprovado para o tratamento da artrite reumatoide, e a dexametasona, um potente glicocorticoide sintético que atua como um anti-inflamatório e imunossupressor. Juntos, esses medicamentos aplicados em pacientes hospitalizados podem reduzir quase pela metade as mortes dos pacientes mais graves. Já um tratamento com anticoagulantes em pacientes internados com Covid-19 pode diminuir a mortalidade em até 30%. Mas, gente, aqui é importante fazer um parêntese para dizer que estamos falando sobre medicamentos usados por médicos e dentro de hospitais. Não dá para sair tomando nenhum remédio sem orientação médica. A última boa notícia dessa lista, infelizmente, não se aplica ao Brasil. Nesse ano, o número de novos casos no mundo tem caído e de maneira sustentada. Na penúltima semana de fevereiro, foi registrada queda nesse dado pela sexta semana consecutiva. Foram 2,4 milhões de novos casos em todo o mundo, 11% a menos que na semana anterior. E o número de mortes também tem caído. E apesar dos recordes negativos no Brasil, o continente americano é o que vem apresentando a maior queda. Ou seja, infelizmente estamos na contramão tanto nas Américas como no mundo como um todo. Mas ainda que existam muitas dúvidas sobre a evolução da pandemia e que sobrem motivos para sermos cautelosos, os dados mundiais podem ser um sinal de uma luz no fim do túnel. Gente, eu fico por aqui. É importante lembrar que cada vez tem mais notícias sobre esse assunto, cientistas tão debruçados sobre isso, e a gente da BBC News Brasil vai continuar a acompanhar e trazer o que tiver de mais novo para vocês. Se cuidem, as orientações sobre manter distanciamento, usar máscara e evitar lugares com ventilação ruim continuam valendo e muito. Até a próxima!